Assis. Boa noite a todos. Mais uma vez queremos falar um pouquinho da palavra de Deus. Então, frisando que essa obra ela não é uma obra nossa, não é algo paralelo que nós estamos apresentando nessas sextas-feiras. Então, nós seguimos um encargo. Então, essa é a semana 3 do nosso alimento diário. A mensagem do espelho e o vaso. Amém. Os irmãos que congregam conosco já estão familiarizados com esse tema. E você que está nos assistindo e nos ouvindo pela primeira vez, muito obrigado, seja bem-vindo. Sinta-se acolhido. E para começar essa mensagem, que vai ser bem curta hoje, eu quero ler com você 2 Coríntios, se você tiver a sua Bíblia aí e quiser acompanhar, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, e depois o capítulo 4, versículo 7, 3, 18. Esses dois versículos, eles estão dentro desse tema, dessa mensagem, que é o espelho e o vaso. O capítulo 3, o versículo 18 de 2 Coríntios. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. E o capítulo 4, versículo 7, prosseguindo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, é um tema bem simples, mas um tema bem profundo. Ele fala de um espelho e o vaso. Então, eu quero começar falando sobre a questão do ministro, né? Nós estamos vendo, falando, ouvindo uma série de mensagens onde aborda o tema, né? Ministros de uma nova aliança. Como todos sabem, né? A Bíblia ela tem duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. Então tinha no Antigo Testamento os ministros da Antiga Aliança, né? Ou seja, do Antigo Testamento. E eu quero citar um deles, que é o Moisés. Moisés era um ministro da Antiga Aliança. E Deus ele tinha um desejo ali de poder ter comunhão com o povo. E o canal para que isso ocorresse naquela época era Moisés. Então, Moisés era o canal ali entre o Deus e o povo, né? Então, Deus ele escreveu ali algumas ordenanças, algumas coisas, né, para que o povo cumprisse. E ele escreveu em pedras. Eu creio que todos conhecem, ou já leram, já escutaram sobre essa passagem, onde fala ali das pedras, né, onde foi escrito. Então Moisés subiu no monte, então Deus escreveu ali várias ordenanças, né, várias exigências para que o homem pudesse cumpri-las. Então isso é o ministério da Antiga Aliança. Esse versículo, onde fala isso, eu quero ler com você, para você só se situar, está em Êxodo, né? Eu continuo pedindo, se você tiver a sua Bíblia, o Êxodo capítulo 31, versículo 18.
Versículo 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, é o que eu citei agora, é o que Deus escreveu naquela época, né? Isso é no Antigo Testamento. É o livro de Êxodo, né? Está no Antigo Testamento, é o segundo livro da Bíblia. Então, naquela época era necessário, Deus ainda não tinha acesso ao homem como ele tem hoje. Então, ele nomeou ali Moisés, né? Um ministro ali que pudesse ser o intermediário, vamos dizer assim, entre ele e Deus, entre Deus e o povo, né? Ele próprio, Deus e o povo. Então ele escreveu nas pedras, né? Segundo o versículo que nós vimos agora, né? Mas porém nós estamos em uma outra era, nós estamos em um outro tempo. Nós vivemos, segundo a Bíblia, no ministério da nova aliança. E por vivermos nesse ministério, né? Agora eu estou falando do Novo Testamento. Por que é ministério da nova aliança? Porque Deus ele prosseguiu o seu plano e enviou o seu Filho. Então, tendo ele enviado o seu Filho, ele conseguiu nos alcançar, né, por meio da morte e da ressurreição do seu Filho, né, o Senhor Jesus, né? Então, por que ele conseguiu nos alcançar? Porque quando o Senhor morreu, né, quando ele veio à terra, viveu como um homem, morreu e ressuscitou, foi liberado para nós, irmão, para todo aquele que crê, o seu Espírito. O Espírito de Deus foi liberado para nós. Então, na antiga aliança, né, falando da antiga, voltando um pouquinho, no ministério da antiga aliança, quando o homem pecava, ele tinha que fazer esforço para poder, ele tinha que fazer um esforço para que Deus pudesse perdoar os seus pecados, né? Se você ler o livro de Êxodo, né, você vai entender do que eu estou falando. Nós não temos tempo para falar sobre isso aqui, né, nesse momento. Mas eu quero frisar nesse ministério da antiga aliança que o povo ele não tinha o privilégio que nós temos hoje. Então ele tinha um intermediário, homem, né? No caso eu citei o Moisés, mas teve outros, né? Vários outros. E hoje nós estamos no ministério do Espírito, no ministério da nova aliança, onde nós podemos, né? Devemos, isso é graça, isso é misericórdia, podemos nos achegar a Deus independente da situação. E se nós confessarmos de todo o coração, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então eu falei sobre que Deus escreveu nas pedras, né? Naquela época Ele precisou escrever todas aquelas ordenanças. Mas hoje, no ministério da nova aliança, no ministério do Espírito, Deus quer escrever no nosso coração. Deus quer nos ganhar, quer nos ganhar por completo. Porque quando se escreve em pedra era algo exterior. Foi algo exterior. Alguém precisava tá recitando, né, todas aquelas ordenanças. Mas quando Deus escreve no nosso coração, que esse é o desejo dele, isso está relacionado a algo que está dentro de nós. E quando nós ganhamos para nós mesmos, nós nos sentimos abraçados, curados pelo Senhor. Então, porque isso se torna uma verdade. Quando Ele escreve, né, no nosso coração, isso se torna parte de nós e se torna uma verdade. Então é mais fácil de nós nos achegarmos a Ele. Senhor Jesus. Então eu quero ler 2 Coríntios capítulo 3, o versículo 3. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Se você tiver com a sua Bíblia, continue nos acompanhando.
estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então, que privilégio viver nessa era, né? Onde Deus, o maior desejo dele é ter comunhão, é ter intimidade com o homem, né? É ter intimidade comigo, com você. Então, Deus tem um grande desejo. Então, é por isso que a nossa luta, irmãos, em poder prosseguir, apesar das dificuldades, levando essa palavra, se esmerando, orando, lendo a palavra, é para que essa palavra, irmão, ela não seja só letra, como no Antigo Testamento, mas quando nós lemos ela no Espírito, clamando, nós temos um hábito de invocar o nome do Senhor, então clamando a pessoa dele, dando reverência a ele. Então essa palavra, ela automaticamente ela é absorvida, né, no nosso espírito, e nós conseguimos digeri-la, né, vamos dizer assim, e torná-la a nossa experiência. Então o desejo de Deus não é que nós, não é na nossa eloquência, não é nas nossas obras, mas é em viver a sua palavra. Então esse é o clamor dele, tem sido durante mais de 2000 anos, que nós possamos viver essa palavra. E ele está escrevendo no nosso coração. Senhor Jesus. Então, essa palavra interior, essa palavra que nós escutamos, que nós lemos, que nós praticamos, ela tem a capacidade de nos transformar. Essa palavra da nova aliança, né? A da antiga, se vocês puderem ver o livro de Êxodo, é cheio de exigências, no qual o homem mesmo, né? O homem em si mesmo, ele não consegue cumprir isso. Mas o ministério da nova aliança é o ministério do Espírito, onde nós podemos clamar ao Senhor, clamar a pessoa de Deus para dentro de nós, e Ele em nós consegue ser manifesto e consegue mudar a nossa vida. Então a lei, ela veio, pelo um lado, era para ajudar, mas a lei, pelo outro, ela condena o homem. Porque nós, como homens, né, naturais, homens sujeitos a tantas coisas, em nós mesmos, nós não conseguimos cumprir as exigências, né, vamos dizer assim, de Deus. Porque, irmão, Deus é Espírito e Ele é perfeito. Então Deus é o ápice da perfeição. Então o homem terreno, o homem caído, né, que a Bíblia mostra, Adão, né, que pecou, transgrediu, né, isso é um exemplo, mostrando um exemplo de homem, né, estou citando Adão, que nele mesmo ele não conseguiu cumprir. Então, já trazendo para o ministério, né, da nova aliança, 2 Coríntios 15:45 mostra que o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, porém o segundo é espírito vivificante. Então esse segundo está relacionado com a nova aliança, né? Está relacionado com esse ministério, com o que Deus tem dispensado para nós nesses dias atuais. Senhor Jesus. Então, 1 Coríntios, volta um pouquinho, né, na sua Bíblia, capítulo 8, versículo 1. Quero ler com você. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica.
Então, quando nós nos voltamos à palavra, nos voltamos à Bíblia, nos voltamos aos livros espirituais, nós temos que nos voltar com o coração aberto. Não somente em reter conhecimento. Como o Antigo Testamento, né, fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E esse versículo fala que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, Deus é amor. Quando nós nos voltamos à palavra, nós estamos tendo comunhão com Deus. Então, quando nós recebemos essa palavra, quando nós lemos essa palavra no Espírito, irmão, Deus nos transforma, Deus muda a nossa vida, muda o nosso viver, nos leva para outra esfera. Então, nós somos edificados, edificamos a nossa casa, a nossa família, os nossos colegas de trabalho. Então, por isso que Deus quer escrever no nosso coração. Essa palavra, ela tem que estar em nós. Senhor Jesus, nós precisamos ir ao Senhor, né? Precisamos, principalmente agora, nesse tempo, precisamos nos voltar ao Senhor. Eu quero abrir a sua Bíblia, eu quero abrir a Bíblia, né? Convidar você também para abrir a sua em Lucas 6. 6, versículo 47 e 48. Lucas 6, 47 e 48. Senhor Jesus, Evangelho de Lucas 6. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. 48. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Então, aqui mostra Senhor Jesus. Aqui mostra um versículo falando de construção, né? Mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com o nosso viver, né? Então, o versículo 1 falou que, o 47, porque aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei quem é semelhante. Então, aquele que busca a palavra, que lê, que ora. Então, o Senhor citou nesse versículo que é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a rocha. Então, a rocha é algo firme, é algo sólido. Então, é normal que quando se constrói uma casa, é preciso fazer todo o alicerce, né, dessa casa. Preciso que faça isso. Então, o Senhor citou isso, né? Deus citou isso, que o homem que lê a palavra, que pratica, né, que busca, é semelhante a esse que construiu a casa, né? Vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não o pôde abalar, por ter sido bem construída. Principalmente agora, não só agora, mas principalmente nos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos nos alicerçar em Deus, né? Nos alicerçar na nossa vida. A nossa base precisa ser o Senhor. Aonde que você está construindo a sua vida, né? A sua casa? E em que você está tendo esperança? A palavra tem nos falado que se você temer, se você busca o Senhor, se você é uma pessoa engajada em poder ler a palavra, orar, né? Levar a edificação para a sua casa, então você está semelhante, né, esse homem que edificou a casa sobre a rocha.
não são os rios, não são as enchentes, né? Falando aqui espiritualmente, que vai abalar, né, a sua estrutura. Mas o versículo 49 fala assim: mas o que ouve e não pratica é semelhante a que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, acabou. E aconteceu a ruína daquela casa. Então, irmão, Deus não tem interesse nenhum que aconteça isso do versículo conosco. O interesse de Deus é nos salvar, é nos levar para cima. Então, eu quero convidar você a ter intimidade com Deus. Eu não sei quais as ferramentas que você tem, mas o básico você tem. O básico e o mais importante, né? E tem também a oração, a Bíblia mostra que ela move, né? Ela move todo um cenário, né? O que for. Então, quando nós oramos, irmãos, quando nós nos apresentamos ao Senhor, que nós oramos de coração, buscando a palavra, se consagrando, a palavra é fiel e nos mostra que Deus nos ouve, né? Que Deus nos escuta. Então, nós temos, nesses dias, nós temos tido experiência sobre isso. Eu estou citando uma ferramenta simples para que você se aproxime, né, de Deus. É uma ferramenta simples, que é a oração. E o outro é o nome do Senhor. Nós temos um hábito de invocar o Senhor. Romanos 10:13, né, fala isso. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Nós cremos muito forte nesse versículo. É tão tanto que nós levamos isso para o nosso viver diário, né? Para a nossa vida cotidiana. Então, quando o versículo fala que todo aquele que... Eu estou falando de outra ferramenta mais simples ainda do que a oração, né? Se você não sabe orar, se você... eu não sei orar, eu não consigo orar, comece clamando a pessoa do Senhor. Oh, Senhor Jesus, eu preciso do Senhor, eu preciso de Ti. Oh, Senhor Jesus, eu não consigo ler a Bíblia. Oh, Senhor Jesus, eu não consigo orar. Oh, Senhor Jesus, toma conta da minha vida. Isso é edificar a casa sobre a rocha. A rocha é o Senhor. A rocha é Deus. Então, nós temos tido essas experiências, né? No nosso meio, nós estamos praticando um relógio de oração, onde nós estamos orando, né? Por várias, tem várias causas, né? Tem vários pontos que nós estamos orando. E se você tiver alguma dificuldade, você que não reúne conosco, tem a nossa página aí no Facebook e no YouTube agora, né? Igreja de Paragominas. Se precisar de oração, quiser mandar a mensagem, mande para nós, que nós teremos o maior prazer em orar por você, né? Orar pela sua causa, para que Deus possa ser acrescentado na sua vida, né? Senhor Jesus. Então, prosseguindo, nós precisamos ir ao Senhor. Eu quero abrir em João, capítulo 5, versículo 39 e 40. Evangelho de João, capítulo 5. Quero continuar encorajando você a ler a sua Bíblia aí na sua casa, onde você está, se possível. É o versículo 39. Examinai as Escrituras, porque julgaste nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Independente da situação, nós precisamos ir ao Senhor. Não só examinar as Escrituras. Nós já sabemos que elas aonde está a vida, né? Onde nós temos esperança na palavra de Deus, né? Então, não ir só na Bíblia para ter conhecimento, não só isso, né? É importante ter o conhecimento,
mas que essas letras no papel branco se tornem, né, algo na nossa vida, se torne o nosso viver, né, que nós possamos praticar essa palavra, né? Senhor Jesus. Então, Mateus, eu quero ir lá em Mateus 7, Mateus capítulo 7, o versículo 21. Quero ler com você. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Eu vou repetir. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Então, todo o nosso esforço, né, irmãos, a nossa luta em poder transmitir essa mensagem, eu quero repetir para você, não é para trazer mérito para nós, né? Tem os irmãos que levam essa palavra, que falam essa palavra até você. Então não é mérito. Nós não estamos buscando mérito, mas tentando fazer a vontade de Deus, né? Deus nos deu um comissionamento. E nós, irmãos, nos consideramos os ministros, né, dessa nova aliança. Por que nós nos consideramos? Porque Deus tem se apresentado para nós, né? Quando nós lemos a palavra, quando nós oramos, quando nós buscamos o Senhor, né? Eu não estou falando de privilégio de alguns, mas se você também tiver essa experiência, Deus vai se apresentar para você. E eu creio que é de uma forma bem viva, né? Senhor Jesus. Então, mas muitas vezes nós temos dificuldade, todos nós temos dificuldade de buscar o Senhor, de ler a palavra, mas nós precisamos, principalmente agora, nesses dias, nós precisamos nos renovar, né? A Bíblia fala que precisamos renovar a nossa mente, né? Romanos fala que transformais pela renovação da vossa mente. Então precisamos ser transformados, renovar a nossa mente, buscar ter comunhão com Deus. E a mensagem dessa semana falou sobre véus, né? Eu citei no início aqui sobre Moisés. Moisés era o intermediário entre Deus e o povo naquela época ali, né? Então Moisés subia no monte, né? Isso está no livro de Êxodo. Moisés subia, né, no monte. Eu quero ler Êxodo, né, para você ter mais clareza sobre o que eu estou falando. Não são palavras nossas, né? A Bíblia diz isso. Êxodo 34, versículo 29. Senhor Jesus. 34, versículo 29. É o versículo 29, a partir do 29. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. O 30. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. 31. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhe falou. 32. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. 33. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. 34. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. E por último, o 35. Assim, pois, vinham os filhos de Israel. O 35. Assim, pois, vinham os filhos de Israel o rosto de Moisés. Vinham, né, de ver, que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar a falar com ele.
Então, quando o ministro, né, da antiga aliança, no caso Moisés, ele tinha comunhão ali com Deus, né, ele subia no monte, então a glória de Deus, né, a glória de Deus ali resplandecia, né, deixava o rosto de Moisés resplandecente. E quando ele descia, né, precisava colocar o véu, porque ali os homens não conseguiam fitar, né, os olhos no seu rosto. Mas de alguma forma, né, passava a glória, se desvanecia, ou seja, o rosto de Moisés voltava ao normal. Porém, irmãos, nós estamos no ministério da nova aliança. Então nós, eu e você, né, você que está me ouvindo, nós temos esse privilégio. Então, não é um privilégio para alguns, né? Não está limitado. Naquela época, era somente Moisés. Né? Não tinha um outro homem adequado, habilitado. Deus não tinha escolhido outro para subir no monte e que falasse com ele ali. Mas hoje, pela misericórdia, eu e você, nós podemos nos achegar a Deus. Nós podemos ter comunhão com Deus face a face, né? Quando eu falo face a face, é por meio do Espírito que Ele colocou dentro de nós. Pode ser no seu trabalho, pode ser no seu quarto, aonde você estiver. Você pode se voltar a Deus e ter comunhão com Ele. Independente da situação, a Bíblia, o ministério da nova aliança, diferente da antiga, né? Não se desfazendo da antiga, porque foi importante, era necessário, né, naquela época. Deus ainda não tinha sido se dispensado para nós, mas nesse ministério, na era que nós estamos vivendo, nós podemos nos achegar a Deus de uma forma simples. Eu citei a oração, citei o nome, né, do Senhor, citei Romanos 10:13. Se você puder, né, desfrutar desse versículo, onde eu vou repetir aqui, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse salvo é de qualquer situação. Não estou falando da salvação direta, né? Agora eu invoquei o nome do Senhor, agora pronto. Não. É momentânea, é eterna, então é junto. Então, porque tem alguns que frisam, mas só invocar agora eu estou salvo. Fulano é cheio de pecado e você vem dizer agora que se ele invocar está salvo também. Mas aí já é outro processo, né? Aí entra o processo de santificação, de poder é o que nós estamos vendo aqui, né? Se achegar a Deus, ter intimidade com Ele. Mas o que eu apresentei para você agora, Romanos 10:13, é um canal direto com Deus, né? Quando nós somos sinceros, que nós nos apresentamos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Porque nós estamos no ministério da nova aliança. Ele mandou o seu Filho para ser o nosso intermediador, né? Ele veio, cumpriu, né, todo o seu propósito aqui. Ele morreu, ressuscitou e dispensou esse Espírito para nós. Senhor Jesus. Então, ali o povo não poderia fitar, né, fixar os olhos em Moisés, né, porque tinha um véu. Então, o povo não conseguia ver a glória, né, de Deus ali que resplandecia, que ele mesmo, Moisés, não sabia, né. Quando ele desceu, viram, né, que o rosto dele estava resplandecente. Então, o povo não tinha esse privilégio. Mas nós temos. Mas, como eu citei, como homens, né, naturais, como pessoas sujeitas a pecado, muitas vezes nós também temos os nossos véus, né? E qual é o seu véu, né? O que tem lhe impedido de chegar a Deus? O que tem impedido você de ter comunhão íntima com Deus? Qual a sua dificuldade? Então, nós temos dificuldades, né? Mas nessa noite eu quero encorajar você a ir diante do Senhor, confessar, né, ir diante de Deus, confessar o seu pecado, a sua dificuldade e prosseguir. Eu quero voltar lá em 2 Coríntios, o capítulo
capítulo 3 e o versículo 13. 2 Coríntios 3, versículo 13. Senhor Jesus, 3:13. Quero continuar encorajando você a ler a sua Bíblia. É o versículo 13. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. 14. Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. O versículo 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Agora, por fim, o 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, independente da situação, quando nós nos convertemos com o coração sincero, o versículo 16 falou que o véu é retirado. Ou seja, aquela dificuldade que você e eu temos, ela já não importa para Deus. Se nós nos achegarmos a Ele com um coração sincero, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, essa separação, ela não existirá mais, né? Precisamos nos achegar a Ele. Então, agora o versículo é o 17. Lemos o 16. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Essa liberdade, ela é traduzida por libertação. Quando nós confessamos, né, Deus nos liberta. Nós temos liberdade, né? Liberdade não é para fazer o que quisermos, né? Mas é liberdade diante de Deus, para nos achegarmos a Ele. Ó Senhor Jesus. E o versículo 18 fala, nós vamos entrar no tema, né? Finalizar o tema, né, dessa mensagem, para você que talvez está chegando agora, é o espelho e o vaso, né? É o versículo, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, Senhor Jesus, nós somos transformados quando nós vamos diante do Senhor, né? Aí, quando nós confessamos a nossa dificuldade, o nosso pecado, seja qual for, esse véu ele é retirado. Então, nós podemos ter comunhão com Deus. E nós podemos, né? Nós temos esse privilégio de contemplar Deus, né? Por meio do Espírito dele que está em nós. Senhor Jesus. Então, nós temos o versículo 18, né, que acabamos de ler, eu quero frisar aqui. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Então, o espelho, ele tem uma característica, né? O espelho, ele reflete, ele mostra o que está na sua frente. Então, quando nós estamos, né, na frente do Senhor, né, eu vou citar o Moisés, né, de novo. Moisés passava ali, os versículos, né, de Êxodo fala que ele subiu e ficou até 40 dias lá no monte, tendo comunhão com Deus. Quando ele descia, ele refletia Deus, né? A glória de Deus refletia nele. Então, o versículo fala, contemplando como por espelho. Então, o espelho tem essa característica, né, de refletir o que está na frente. Então,
quanto mais nós focamos em algo, mais nós refletimos aquilo. Então, foi citados, né, alguns exemplos. Quando você fita, né, os olhos, quando você fica olhando para os seus problemas, você reflete os problemas, né? Um exemplo simples é quando você, o irmão citou, você briga com seu cônjuge, né, com a sua esposa ou com o seu marido. Se alguém chegar lá, a pessoa vai perceber que vocês estão com atrito, porque você vai refletir aquilo. Eu quero convidar você a não refletir, a não ficar fitando, né? Não ficar olhando para as situações, para os problemas, mas olhar para Cristo, né? Contemplar Cristo. Eu vou ler o versículo de novo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, né? Ali o povo, eles não tinham esse privilégio. Eles não poderiam ficar olhando, por isso que Moisés colocava o véu. Eles não poderiam ficar olhando para a glória, mas nós podemos. Então, nos dias de hoje, né, no momento atual, é um momento oportuno, né, não só por causa do momento, mas nós precisamos nos voltar a Deus, né, a sua palavra, em oração. E o versículo prossegue: somos transformados, ou seja, quando nós contemplamos Deus, as coisas vão sendo transformadas. Se você fitar no problema, você vai refletir o problema. Quem está perto de você, quem mora com você, vai saber que você tem um problema e que ele é muito grande, porque você vai estar refletindo isso. Então, quando focamos no Senhor, nós somos transformados, né? Quando buscamos a luz da palavra, quando oramos, nós podemos, né? Nós temos esse privilégio, já usei essa palavra várias vezes, quero continuar usando, porque é um privilégio, irmão, na era que nós vivemos, Deus tem nos escolhido, né? Pessoas simples, independente da raça, da religião, da cor, Deus está nos chamando. Então, podemos ser transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, eu quero convidar você a contemplar Cristo, né? Busque de alguma forma. Nós temos várias palavras, né? Temos vários métodos, né? Livros, né? Você que reúne conosco, que não reúne também, se quiser adquirir alguma literatura, temos vários temas, né? Nesse período que você tem, que nós temos, podemos ler, podemos nos fortalecer, né? Para que possamos ir vencendo esses dias, contemplando Cristo por meio da palavra, contemplando Deus, né? E assim nós vamos refletindo e ajudando as pessoas. Então Deus quer escrever em nós, escrever no nosso coração, para que nós possamos refletir Ele, para que algo fique em nós. Isso é maravilhoso. Isso é um privilégio para nós. Ó Senhor Jesus. Então, na antiga aliança, o rosto de Moisés, ele brilhava ali, mas o povo não tinha esse privilégio de ver isso. Mas hoje nós temos, por meio do Espírito, quando nós oramos ao Senhor, nós nos achegamos a Ele e temos comunhão com Ele, né? Então esse é o espelho, né? Refletir o Senhor, refletir as coisas de Deus, né? Fitar em Deus para poder refletir a sua glória, né? A sua majestade, tudo que Ele é. E 2 Coríntios, você só vai voltar um versículo, que é o 7, né? Um versículo não... você vai avançar um pouquinho, nós lemos o 3,18, agora vamos ler o capítulo 4, versículo 7, né, de 2 Coríntios. Fala assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, como eu citei sobre a questão do espelho, né, eu dei alguns exemplos, e sobre o vaso.
Quem é o vaso? O vaso somos nós. Para ficar bem claro, a Bíblia mostra lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, né, criou ali do pó da terra, né, todo o processo que eu creio que você já conhece. Mas aí ele soprou, né, nas narinas ali o fôlego de vida, né, e se tornou alma vivente. Então o homem se tornou esse vaso. E o vazio, né, que o homem tem, né, que ficou no homem, é do tamanho de Deus. Então não há nada que possa nos preencher que não seja Deus. Deus nos preenche por completo. Então o versículo falou que o 7, né, que a gente leu, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse tesouro é o próprio Senhor. É o próprio Cristo que foi dispensado, né, por meio do Espírito para dentro de nós. Quando eu e você cremos no Senhor, que nós nos arrependemos, nos achegamos a Ele, Ele tem a capacidade, né, de entrar em nós e transformar a nossa vida. Então, esse é o espelho e o vaso, né? Refletir o Senhor, né? Buscar a comunhão na palavra, podemos refletir Deus, né? E o vaso é para conter esse tesouro, né? Esse tesouro é o Espírito, é o próprio Deus, né? Eu já falei isso, mas eu quero frisar, né? E o que é mais importante? É o vaso ou o tesouro que está dentro do vaso, né? Então, com certeza, né? Para nós é o tesouro, né? Deus. Então, nós gostamos de adornar, né? O vaso, né? Muitas vezes, talvez, ser eloquente, né? Essas coisas. Mas eu quero dizer para você que Deus não está interessado muito, né? Na minha eloquência, no que eu sei, né? Em mim mesmo, né? Deus está querendo transformar a minha vida, independente do jeito que esteja, independente como que o vaso esteja, né? Ou se está quebrado, ou se está bonitinho, polido, né? Isso não vai importar muito para Deus. O que vai importar é o nosso interior, né? O que está dentro de nós. Então, esse vaso somos cada um de nós. E eu quero finalizar, voltar aqui, 2 Coríntios 1:9, voltar só um pouquinho. Eu não sei nem como é que está o tempo aí, eu estou sem relógio aqui. 1:9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então, nós não podemos confiar em nós mesmos, né? Precisamos buscar, o versículo foi claro, contudo já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Quando ele fala que tivemos a sentença de morte, é porque a Bíblia cita ali que todos pecaram, né? Todos caíram, e todos carecem, né, da glória de Deus, né? Então, se não for Deus, né, se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui, e se não fosse o Espírito em nós, nós estaríamos condenados, né? Mas graças ao Senhor pelo esse ministério da nova aliança, podemos nos arrepender, podemos confessar o nosso pecado, a nossa situação, e Deus nos transforma, e nós prosseguimos, né? Agora eu vou ler 4, voltar no 4, 2 Coríntios 4, o versículo 8, onde fala: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. O 10, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. O 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida
se manifeste em nosso corpo, ou seja, no vaso, né? Esse tesouro que está dentro de nós. Então, louvado seja o Senhor, né? Que possamos refletir, né? Fitar os olhos em Deus, independente da situação, para que possamos, né? Refletir Deus e possamos continuar, né? E esse tesouro, né? Que está dentro de nós possa ser manifesto, né? Possa alcançar as pessoas. Louvado seja o Senhor. Eu quero encerrar orando, né? Orando por você, orando pela sua casa, né? Pela sua família. E convidando, antes de eu orar, eu quero convidar você para, se você ainda não curtiu a nossa página no Facebook, né? Tem agora estamos no YouTube também. Igreja em Paragominas, né? Se você digitar, vai aparecer lá. E nos ajudar a propagar essa palavra, a semear, né? Essa é a palavra. Semear para que alcance mais pessoas, né? Nesses dias que ainda não estamos podendo nos reunir fisicamente. Então, que Deus continue nos abençoando. Ore por nós, para que possamos continuar levando esse encargo às pessoas, né? Foi isso que Deus nos comissionou para o homem. Então, eu quero encerrar orando por você. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por essa palavra. Obrigado pelas pessoas que se conectaram, que escutaram essa palavra. Senhor, abençoa a sua casa, abençoa a sua família. Não sabemos as situações, mas nós sabemos que o Senhor conhece cada um. E o Senhor pode se compadecer de cada situação. Nessa noite, seja finanças, seja área de cura, seja psicológico. Senhor, não sabemos o problema, mas sabemos que Tu és a solução. Senhor Jesus, em Teu nome abençoamos essas pessoas que nos ouviram, que tiraram um pouco do seu tempo. Ó Senhor, abençoa cada um. Abençoa nossas casas, nossos filhos, nossas famílias. Ó Senhor Jesus, muito obrigado por podermos Te servir. Jesus é o Senhor.